aproveitar nessa onda que o Felipe contou de campo fala, né? Que é até uma coisa que o Tite, ele... Na campanha pra Copa de 2018, o Tite usava muito isso, né? Quando perguntavam pra ele, e aí, fulano, ciclano, quem joga? Ele, o campo fala, né? O campo fala. O cara estiver jogando, vai jogar. No treino, estiver bem, vai jogar. E tem um negócio... Você deve ter visto isso naquele time, a virada de 19 pra 20, no Carioca, foi isso. Teve um jogo com o Boa Vista, me corrija aí, do Everton Silva, né, que até jogou no Flamengo, ficou muito marcado. Ele conversando com um amigo, depois aquela coisa de vazamento, né, mas ele conversando com um amigo, porque o amigo cobrou dele, pô, você não marcou os caras, jogou com o Flamengo, ele, marcar? Como é que tá? Você não tem noção. É que nem entrasse no ringue contra o John Jones, pô. Os caras tocam, falam, casa 1, casa 2, como muito... Assim, a gente só viu aquilo, vocês fazendo isso naquele momento. O que era isso? Isso chega de que forma? É aquela coisa que o Cristóvão falou aqui, tempestade perfeita. Assim, é isso, assim, fala um pouco pra gente... Que era o Flamengo do Jorge Jesus. Essa coisa dessa sinergia, essa movimentação no campo alucinada... Cara, foi muito legal essa história, porque esse áudio vazou, né? E aí ele falou, pô, os caras são bons, tal. Eles falavam dentro do campo, pula uma casa, não entendia nada. Só que a gente nunca falou pula uma casa. E ele falou aquilo no áudio. Então a gente foi pro treino depois, e aí o Jorge Jesus tava dando treino lá, e a gente falava, pula uma casa, só por causa daquele áudio. E ele falava, pula uma casa? Que isso? Pula uma casa, ele não tava entendendo nada. Mas ficou, e naquela época, né, a gente... Aí nos próximos jogos dentro do campo, a gente começava a falar também pula uma casa pros adversários lembrar do áudio. Muito, muito legal. Mas a energia que existia naquele grupo, primeiro, porque foi um grupo vencedor. A gente ganhou e só perdemos 4 jogos, né? O Jorge Jesus, aliás, só perdeu 4 jogos. Depois, na época da pandemia, acabou os jogos. Você tá falando 2020 já. É, isso aí. Acabaram os jogos, ficamos um tempo parado e ficamos treinando. Só que o grupo era tão bom, mas tão bom que os treinos eram assim... Era um campeonato, parecia. Porrada cantava. E assim, o nosso ambiente era excelente. Nós ficava lá, treinava, a gente ficava lá na resenha e tudo mais. Tinha aquele negócio do distanciamento no começo, mas logo depois a gente já conseguia treinar sozinho, porque nós testávamos de Covid sempre e tal. Poderíamos treinar todo mundo junto. E, como eu te falei, o clima era tão bom, só que era tão pegado que o Jorge Jesus fazia eu não sei se alguém contou isso aí, mas fazia um coletivo sempre no sábado. A gente treinava toda semana, ficamos acho que, sei lá, um mês treinando, se eu não me engano, né, até voltar ao Campeonato Carioca. E ele fazia um coletivo no sábado, treinava durante toda a semana. E aí nós falamos assim, cara, vamos importunar esse cara. Vai ter um coletivo no sábado, é uma pegada do caramba, titular contra a reserva. Era rivalidade, porque os reservas sempre falavam que eles eram o único time capaz de parar aquele titular. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer jogo de Champions. Vamos também importunar o Mister já, vamos fazer ele ficar com raiva. Aí todo mundo tinha, sei lá, ganhou da Adidas uma bola da Champions, tal, com as estrelas, tal. Cada um traz a sua. Aí trouxemos lá, sei lá, 8, 10 bolas na Champions, colocamos o hino no sábado de manhã. Aí ele vai lá, aquece, não sei o que e tal, começa. Aí ninguém começou. Todo mundo ficou enfileirado, aí botaram a música da Champions lá, com bola da Champions. Aí ele olhou assim e falou assim, foda-se, esse grupo é diferente mesmo, você sempre quer o melhor, ele falou. Então ele conseguiu ver coisa boa até naquela brincadeira. Sim. E nós treinamos aquele treino lá com a bola da Champions, foi com o hino da Champions e tudo, e foi uma pegada do caramba, foi assim, saía faísca. Era muito nível aquele treino lá, assim, era legal pra caramba. Pô, sensacional. Queria também a gente ver, né, do Jesus, embate. Não sei se você teve algum embate com ele, ou se você lembra de algum embate que você possa contar pra gente, sim, porque era isso o tempo inteiro, né, cara? Ele puxava. Essa briga, entre aspas, mas pro melhor, né? A gente via muito com o Rafinha, por exemplo, era notório na TV, mas obviamente que você também já teve esses embates com ele. Lembra de um pra gente, assim? Sim, por exemplo, ele ganhava muito o respeito do grupo porque ele não fazia distinção de nomes, ele falava igual com todo mundo. E ele ganhou muito grupo com o Rafinha mesmo, né? Quando um dia o Rafinha chegou no vestiário falando e ele queria que o Rafinha fizesse uma coisa, o Rafinha não estava fazendo e ele falou assim, o que você fez ficou para trás, né? Aqui você tem que fazer o que eu mando. E aí o Rafinha meio que, claro, meio não, obedeceu, entendeu aquele momento, obedeceu. E aí todos os meninos, o Gerson, que tinha acabado de chegar e tal, falaram, opa, com ele não dá. Com o Jorge Jesus, ele cobra todo mundo.
Assim, os vídeos dele eram muita cobrança, e como eu falei. Mas assim, tem várias discussões que a gente teve. Mas, por exemplo, a que o mais forte que eu lembro, assim, foi no jogo contra o Independente Del Valle, lá no Equador. Na final da Recopa, foi o primeiro jogo. Tava 2-1 pra gente, mas assim, não sei se alguém também já passou aqui, já contou sobre o que é jogar na altitude. É muito difícil, né? Porque você fica sem força. Me sentia fraco. Começa o jogo, até tu acha que tu tá bem, mas conforme vai passando os minutos, você vai cada vez perdendo mais força. Mas nosso time tava ganhando. E o Bruno Henrique tinha feito uma jogada e tal. E nisso eu toco a bola no Vitinho, do lado do banco, e passo. Mas eu passei, eu tava morto. Eu passei mesmo, eu falei assim, eu vou passar pra ver se um cara vem comigo, o Vitinho vai pro meio, porque eu não quero a bola. Porque eu tava cansado. Aí, quando eu passo, ele fala assim, Felipe, estás a esconder-te do jogo. Aí eu olhei pra ele assim e falei, o quê? Estás a esconder-te do jogo? Aí eu? Você tá ficando louco? Aí ele, sim, estás a esconder do jogo. Tá ficando louco, rapaz, apoia, me elogia. E aí ele olhou assim, aí ele olhou pra trás assim, você tá a se esconder-se do jogo. Olhou pro banco e falou isso, né? Aí eu falei, caraca, esse cara tá falando isso. Aí eu peguei a bola, dei um lateral e falei assim, mister, apoia, cara, só critica e tal. Aí ele desconversou um pouco e tal, aí depois brigou com o Vitinho, brigou com o Diego Ribas, aquele jogo, com o Gustavo Henrique, meu Deus do céu, foi assim, um espetáculo. Aí eu cheguei no vestiário, assim, foi 2-2 o jogo, o Independente ainda teve um pênalti no final do jogo, empataram. Aí tava assim, triste no vestiário, cansado demais. Aí ele sentou do meu lado, me abraçou e falou assim, eu falo, é pro teu bem. Tens que entender que é pro teu bem. Aí ele esquecia rápido, sabe? Das coisas assim, mas era interessante, assim, tinha várias discussões.